que vão passar por esse programa. Nós somos velhos de ver isso. Velhos. O diabo é que nós estamos numa espécie de anomia ou de indeterminação política. Então temos pouca coragem para dizer isso. E é fogo amigo. Eu não quero o Paulo Renato de volta, é porque está morto. Não estou falando é fogo amigo. A gente está debatendo lá. A gente, para poder criticar, tem que também assumir. Então, e aí vem uma série de perguntas ping-pong. Um anônimo aqui pergunta. Essa pergunta é da Rosânia Cefete, Minas Gerais, Divinópolis. É Cefete porque não entraram na IFETização, então é Cefete ainda. Um colega dos IFETs diz o seguinte: mas como a gente é funcionário, a gente tem o Pronatec, então como trabalhar isto, como lidar com isto? Este é um lema, é um dilema e é um problema. Eu estou fazendo um trabalho de pesquisa e já falei com vários diretores. As direções dos IFETs são muito heterogêneas, tem de tudo, mas tem um núcleo que pensa isso que nós estamos pensando. Então nós temos que reforçar esse núcleo. Tem que dar prioridade à educação média, porque muitos não dão a prioridade ao PROEJA, e se for o caso, incorporar sim, mas com recursos e ampliar, e avançar, ampliar isso, e não gambiarras. Então, por isso que o Pronatec atravessa o samba para o pior, e não volta. Quando atravessa e volta, a dança fica legal. Então, mas isso está naquilo que eu estava dizendo antes. Perdeu-se a hegemonia da proposta. Volto a dizer, nós não podemos seguir acreditando que o PDE vai salvar a educação no Brasil, vai salvar o bolso. Nós temos que debater com os empresários isso. O empresário tem que ser empresário. Lá no portal do MEC, isso é uma síntese, ter o Bradesco como o educador. Tiraram agora, por felicidade. Bradesco seja banco. Você tem escolas que colegas que trabalham, eu respeito ele porque estão vendendo a força de trabalho. Mas eu gostaria de ver o Bradesco pegar as 1000 e poucas escolas do Rio de Janeiro, boa parte dela em 4 milhões de comunidades de favela, e dar os resultados que daí ele ia falir. Olha, é mais ou menos o seguinte: eu vou participar de uma gincana nos meus 60, e vou concorrer com o João do Pulo. Ele vai ser primeiro lugar e eu vou ser o segundo. Claro, são 2. São 20, 30 escolas modelo. Isso é covardia, isso é falsidade ideológica, isso é engabelamento. Nós temos que falar isso, discutir. Então, sem dúvida, eu acho que a rede tem que discutir como fazer esses programas de uma forma que não seja toda essa disputa de dinheiro. Há uma disputa do Fundo Público. Veja, em 2000 eu participei lá no Flaxo de um grande debate latino-americano sobre por que a Organização Mundial do Comércio apontou o ensino como o maior negócio. Então, se vocês olharem hoje no Brasil, o ensino público é fatiado por franquias. A Estácio de Sá, que quando eu cheguei no Rio de Janeiro fui pedir emprego, tinha 363 alunos. Só de pedagogia tem 10, 12 mil. De administração, 20 mil. De direito, outros 20 mil. É franquia. Mas eu podia citar centenas. E agora estou entrando no ensino médio. Na educação profissional há muito tempo. É disputa de fundo público. É o recurso mais garantido. Fundo público é um contrato do Estado. Como dizia há 30 anos atrás o Chico, é uma burguesia de joelhos, sabe ser competente com o fundo público. Então nós temos que começar a politizar essas questões, não na escola, na sociedade, em nossas organizações, também na escola. Idem. Aqui tem outra. Como pensar a educação profissional numa perspectiva emancipatória com as políticas fragmentadas, PROEJA, papapá. Temos que desfragmentar, temos que integrar. Eu acho que esse é o grande desafio.
E a outra questão é a seguinte: o programa de educação à distância proposto para a educação profissional, é possível construir uma autonomia da aprendizagem? Que ações seriam precisas para isso? Eu estou em casa agora que eu tenho que doar computador, porque minhas filhas casaram e foram embora e lá tem computador, os maridos. Então eu tenho um computador em cada quarto. Então, usar tecnologia para ter dela elementos de informação. Hoje a tecnologia, nesse sentido, o que ela tritura nos atrapalha, em certo sentido. Tem uma massa de informação e pouco conhecimento. Essa é uma análise muito interessante do Chico. Então nós não podemos competir com as informações, etc, etc. Então, agora, como usar a tecnologia para potenciar o direito da educação básica, fundamental e média, e a educação profissional? É interessante que nós defendemos a educação à distância, muitos, mas para o filho dos outros. Porque nós temos a educação à distância e a educação presencial. Então, claro, tem muitas coisas. Um jovem hoje, por exemplo, ensino médio, eu acho uma coisa absurda isso. Porque o jovem tem que ter convivência, cidadania, esporte, beliscar, senão daqui a pouco ele está fazendo filho no computador. E é isso, são doenças hoje. Doenças do computador. Ele tem medo de se relacionar, de beliscar, de olhar um seio, porque ele olha só a sacanagem do computador. Então, o computador, não vamos fetichizar a tecnologia. Eu acho que o Gadotti coloca muito bem o dicionário do Botmore é feliz nisso, diz o seguinte: tecnologia, quando o valor de uso é a extensão de sentidos e membros humanos. Fantástico. A gente está aí, o avião nos trouxe de manhã, à noite, se a gente quer, está em casa. Agora, como socializar isso? Como democratizar isto? E como não confundir saturação de informação com conhecimento? Então, eu sou absolutamente contra educação à distância para o ensino médio. A juventude tem que sair, estar junto, se experimentar, socializar, ver o confronto. E vamos acabar com essa brincadeira de empacotar. Isso é humanitário, para a classe média, inclusive. E finalizando, chegou mais uma aqui. Amém. Diretrizes da educação profissional. Que novidades tem? Nenhuma. Pastiche. Claro, se negociou, se discutiu, mas eu diria que quem quer ler as diretrizes do ensino médio, aí houve democracia. Com problemas, mas é a cara da sociedade brasileira. As diretrizes do ensino profissional foi vencido na marra no Conselho Federal de Educação, que não cumpriu a tarefa dele com o trabalho hercúleo de muitos companheiros que estão lá. Mas e leio o documento que foi aqui organizado pelo ex-diretor da Centec, mas foi trabalho de educadores da universidade, o que se defendia lá. Então vocês vão entender porque. E aí, a última questão, ou a penúltima, sei lá. Tá, mas vou deixar essa por última, porque até isso me lembra uma piada que não dá para contar. Tendo em vista que a formação integral pressupõe o envolvimento das pessoas nas discussões acerca das relações desiguais de trabalho, por que não se percebe a participação direta dos intelectuais comprometidos com esse objetivo nos movimentos de grevistas de outras categorias? Por exemplo, a greve dos rodoviários que está ocorrendo aqui em Florianópolis. Boa crítica, mas isso é mais grave quando as greves são na área da própria educação, né? Eu estou participando aqui em Santa Catarina, inclusive, com o Sindicato do Judiciário, sem toga, mas com alguns togados. Tem coisa acontecendo interessante na sociedade. Eles estão trabalhando a perspectiva do trabalhador público. Se a gente conseguisse fazer uma greve defendendo o trabalho do trabalhador público, esse país tremia. E pasmem, somos 11 milhões e pouco trabalhadores, 7 milhões e meio mulheres. Há uma diferença interessante nisso.
Mas não por acaso são áreas também que o salário está lá embaixo, porque há uma discriminação ainda na sociedade nisso, mesmo nesses espaços. E por isso que é tão difícil aumentar minimamente o salário na educação, né? Então, nessa perspectiva, buscar, né, sair da dimensão corporativa, lá o velho Gramsci, Maquiavel, política e Estado, correlação de forças, né? Sair da perspectiva corporativa, que é um elementar, claro, cada um, ir para a perspectiva econômica, de grupo, de classe, e ir para a perspectiva ético-política, isso que o Guilherme estava dizendo. Este é o caminho, não tem outro. O velho Gramsci dizia, a gente precisa ler a realidade, a direção, querer mudar e ter organização. Então a pergunta é mais que pertinente. Eu fiquei feliz com o Diese, que ele criou agora um bacharelado em Ciências do Trabalho. E eu fui em alguns debates, fui em Belo Horizonte, onde havia mais de 50 sindicatos. E chamaram a atenção ao contrário, também equivale aqui. Porque os ferroviários, os bancários, não se envolvem nas greves dos professores, né? Então isto é uma liga, a questão é muito pertinente. E finalmente, a questão que diz respeito à pedagogia das competências e tudo isso. Eu acabei de escrever um texto, porque a gente escreve sobre o mesmo tema, roda. Alguém me perguntou um dia por que eu escrevia muito sobre trabalho. É um bom tema psicanalítico, mas como eu não tenho tempo... Mas meu avô veio para cá, andiamo na América 20 per lavoro, pobre, miserável, né? Então o trabalho é um karma. Mas veja bem, nada contra a palavra dicionarizada competência. Eu quero um médico competente, eu quero um professor competente.